Fala Headbangers, beleza? Eu sou o Felipe Bianchi e você está no Metal Invasor. E antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a todos que se inscrevam aqui no canal, ative o botão de sininho, porque eu vou estar subindo bastante conteúdo legal para você que é Headbanger. Eu aposto que você não gostaria de perder o conteúdo. E hoje, galera, vamos estar voltando no tempo para falarmos de fatos que aconteceram há 4 décadas atrás, mas que ainda hoje continua sendo novidade para muita gente. O lendário movimento conhecido como NWOBHM, ou New Wave of British Heavy Metal. O que é isso, cara? Na tradução, é a nova onda do heavy metal britânico. Nós aqui no rolê de São Paulo, para falarmos de bandas que é desse movimento ou dessa época, a gente citamos somente New Wave. Também é conhecido, tem uma tradução nos Estados Unidos que é Neon Band, para traduzir a NWOBHM. Ao invés de falar NWOBHM, fala Neon Band. Mas para falarmos de New Wave, galera, precisamos voltar aos anos 70 e olhar para os jovens daquela época. Haviam se passado alguns anos após a Segunda Guerra Mundial. Muitos familiares desses jovens lutaram na guerra, morreram ou sofreram algum tipo de trauma. Essa galera dos anos 70, que geralmente nasceu na década de 50, 60, eles viveram a meio dos escombros. Isso culminou para toda essa galera ter algum tipo de rebeldia. Sentimento de rebeldia esse de se libertar de qualquer tipo de opressão vinda da sociedade. Também não podemos esquecer da onda hippie que vinha das Américas, toda aquela coisa de Woodstock e de paz e amor. Muitos desses jovens rebeldes queriam chutar isso para bem longe. E aí, galera, foi nessa época que surgiu uma das bandas precursoras do heavy metal. Foi o Black Sabbath, a banda que trazia riffs pesados, arrastados e as letras que saíam de contos de terror e de muito obscurantismo. E sem falar do Tony Iommi, que perdeu os 2 dedos em um acidente de trabalho e foi obrigado a baixar as suas notas para que ele pudesse tocar a guitarra. Só que nisso acabou saindo, meio que sem querer, uma nota chamada tritono, que era uma nota proibida na Idade Média. Esse tritono era uma altura entre 2 notas de 3 tons. E com tudo isso, acabou criando um gênero que é mais amados por uns e odiados por outros, chamado de Heavy Metal. No decorrer dos anos 70, foram surgindo bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, Rainbow e mais uma caralhada de bandas boas. Porém, haviam 3 delas que levavam o nome do heavy metal para o mundo, quando aconteceram as tragédias que assolaram o mundo do heavy metal em escala global. Primeiro, Ian Gillan, vocalista da formação clássica do Deep Purple, Ozzy Osbourne foi expulso do Black Sabbath por uso abusivo de drogas. E terceiro, John Bonham, baterista do Led Zeppelin, foi morto, sufocado pelo seu próprio vômito. Foi morto! Foi morto! O vômito matou ele! Muitas dessas bandas dos anos 70, que eu citei agora há pouco, elas foram se perdendo. Umas tentaram seguir caminhos diferentes em busca do sucesso e outras deixaram simplesmente de existir. E para completar, o movimento punk estava surgindo e ganhando forças com Sex Pistols e The Clash. Muitas pessoas achavam que o heavy metal estava morrendo, até porque seu criador, Tony Iommi, que era o guitarrista do Black Sabbath, não assumia que o estilo da banda fosse heavy metal. Acho que pra ele o heavy metal seria pra moleque mesmo. Mas foi com Judas Priest que isso tudo mudou. Judas Priest foi a primeira banda
a bater no peito a dizer que era heavy metal. E foi no Stained Class que eles assumiram de fato isso. A banda trouxe não só o som mais pesado, mas como roupas de couro, rebites e correntes, trazendo a verdadeira identidade para o heavy metal, que é a identidade que foi inspiração para uma infinidade de bandas que surgiram depois. Cada dia surgiam headbangers saindo dos subúrbios, formando mais bandas e lotando os pubs. E foi numa noite dessas que surgiu o termo NWOBHM. New Wave of British Heavy Metal nasceu em 9 de maio de 79, no Music Machine, durante a turnê do Samson, do Heavy Metal Crusade. E esse nome foi cunhado por Alan Lewis, editor da revista Sounds, para descrever um show que estava tendo com Angel Witch, Iron Maiden e Samson. A capa da revista Sounds dessa edição vinha com o Thunderstick, baterista do Samson, trajando uma máscara de violador e com a seguinte frase: "The New Face of Heavy Metal". O artigo começou com uma citação do próprio Neil Kay na cabine de DJ do Music Machine, proferida com certo entusiasmo. Bem-vindo à cruzada Heavy Metal, porque hoje é noite de Heavy Metal na cidade de Londres. A primeira banda a subir no palco naquela noite foi o Angel Witch, que executou The Gorgon, The Sorceress, Wild Witch, Devil's Tower de maneira extremamente perversa. E o bis, mesmo que a banda parecesse de forma antiquada, foi de Paranoid do Black Sabbath. Surpreendentemente, eles tiveram uma recepção muito melhor do que a sua próxima banda a vir se apresentar. O Music Machine agora estava lotado, com a próxima banda Maiden, que subia ao palco trajando roupas de couro extremamente justas, porém tinham muita confiança com a sua música de abertura Wrathchild, que já era um hino do heavy metal naquela época. Sanctuary, Charlotte the Harlot e Another Life seguiam de forma super veloz. Stranger Road encontrou a multidão se afastando e poucas pessoas interessadas ficaram para ver. No entanto, as coisas realmente começaram a voltar com Iron Maiden e a música de despedida Prowler. O Samson sobe ao palco com clarões de trovoadas, chuvas de confetes, fumaça colorida, bombas de flash e toda aquela loucura de uma pirotecnia doida. Isso tudo porque o Thunderstick, ou Barry, como preferirem, que é o nome dele, era fascinado pelo Kiss. Galera, eu não consegui encontrar o setlist desse show. Se você por acaso estiver aí na sua casa, poste aqui nos comentários, quanto mais informação melhor. No início de todo esse movimento da NWBHM, os integrantes das bandas, os roadies e tudo que estava envolvido na produção de shows e das bandas inteiras, eles dividiam apartamento, eles não tinham dinheiro para nada, ou dirigiam furgões que antes pertenciam ao açougue. Nessa época, havia uma taxa de desemprego muito alta na Inglaterra, devido ao governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, que governava o país com mão de ferro. Até uma teoria de que Steve Harris, do Iron Maiden, colocou o nome da banda por causa dela. Se liguem no nome. Eu não sei se é verdade, tá, galera? É somente uma teoria. Pois bem, sua medida de poder conseguiram de fato reduzir a inflação no país, mas acarretou com muitos jovens desempregados. Isso contribuiu para que muitos jovens se revoltassem contra tudo e contra todos, principalmente a sociedade. E como eu disse agora há pouco, esses jovens não tinham nada, não tinham dinheiro, não tinham nada, não tinham emprego. E por diversas vezes, integrantes do Saxon passavam a maior parte do tempo na biblioteca, estudando formas de conseguir seus amplificadores. Eles viviam em uma espécie de comunidade. Nada mais faça você mesmo do que isso. No início do movimento, era até meio estranho para todos, porque cada banda era de uma cidade diferente, e naquela época não existia internet. Então, como assim, começou um movimento na Inglaterra sem que as bandas não se falavam assim inicialmente? Por exemplo, o Iron Maiden e Angel Witch eram de Londres, Saxon de Yorkshire, Def Leppard era de outra parte de Yorkshire, Venom, Tyson Dog, Saracen e Avenger era de Newcastle. Essas bandas tinham o mesmo cunho, que era tocar heavy metal, com uma atitude totalmente punk. O Heavy Metal Soundhouse Bandwagon era o berço da NWBHM. Ele ficava em Kingsbury. Muitas pessoas iam até lá
para ver o seu sistema de som e de luz. O local parecia trazer os fãs mais loucos do mundo, ensandecidos por heavy metal. Esse lugar parecia ter magia. Se o Sandy House era o berço da New Wave, Neil Kay era o pai dessa nova onda toda. Foi graças a Neil Kay que hoje conhecemos o Iron Maiden, uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, até da atualidade. Steve Harris lhe entregará a fita demo do Iron Maiden nas mãos de Kay. Ele era o grande porta-voz desse movimento, que foi crescendo cada vez mais e se espalhando como uma doença pela Europa. Infelizmente, galera, o Sound House, que era tido como um santuário do heavy metal, era o berço da NWBHM, foi demolido nos anos 2000, e há relatos de que hoje é um supermercado. Já o Husking Arms era conhecido como a casa do Maiden, porque a banda não saía de lá, ela batia cartão tocando quase todas as noites lá. Não, caralho, todas as noites é forçado, hein, mano? Já contou também com a presença dos integrantes do Black Sabbath e do Judas Priest, ambas as bandas de Birmingham. Há relatos também de bandas como Desolation Angels, que já se apresentaram no lugar. O lugar continha paredes negras, uma luz pendurada por um cabo flexível e as bandas se apresentavam com seu próprio kit de iluminação. Lá fora, haviam muitas motocicletas e fãs ensandecidos por heavy metal. Husking Arms também tinha uma parte de um hotel. Ele era parte um pub e a maior parte dele era um hotel. Infelizmente, ele foi fechado em 2008 após uma briga de dois rapazes devidamente drogados e foi reaberto em 2011 somente como um hotel. Vale citar também, galera, a homenagem que o Iron Maiden fez ao Husking Arms, colocando na capa do seu 6º álbum, Somewhere in Time. Havia também o Bridge House em Kenton, extremo leste de Londres. Skinheads, punks e headbangers esfregavam os ombros em busca de ver o Iron Maiden. O Hertford Porterhouse ficava entre Nottingham e Sheffield. Já contou com várias bandas como Iron Maiden, Def Leppard, Diamond Head, Witchfind, Vice Versa, Tigers of Pantang, entre várias outras bandas, inclusive de punks. Se havia uma celebridade além de Neil Kay, seria Rob Longhouse, um fotógrafo de casamento que nas horas vagas empunhava sua guitarra. Cuidadosamente feita de papelão, se tornou o headbanger mais famoso do país ao se juntar ao Iron Maiden em turnê, se tornando seu 6º membro não oficial. Em uma entrevista, Danny Balder pergunta a Rob Longhouse se essa coisa de bater cabeça poderia ser uma carreira para ele. E Rob Longhouse disse que sim, era basicamente no que ele era bom. Em um duelo de air guitar, era impossível ganhar de Rob. A música começava, os dedos ficavam em posição e Rob começava a balançar a sua cabeça. Não é à toa que ele foi convidado a participar do clipe de Living After Midnight. Isso que até eu já tive vontade de levar uma guitarra de papelão pro rolê e ficar lá agitando, meu. Só pra citar o Rob Longhouse aqui em São Paulo. E agora, galera, vou mostrar um pouco da minha humilde coleção de álbuns das bandas da New Wave que eu tenho. E alguém de vocês que não conhece aí pode sacar que eu recomendo todos eles. E esse, galera, é o primeiro disco do Iron Maiden, é um EP gravado com Paul Dayano, lógico, e no Sound House, o Sound House Bandwagon. Vem com a música Iron Maiden, Invasion e Prowler. Aqui nesse CD, cara, eu encontrei ele na Galeria do Rock, ele estava autografado pelo Paul Dayano. E o que é engraçado é que tem uma banda, que é o Struts, que é uma banda depois do Clive Burr, depois que ele saiu do Iron Maiden até. É totalmente diferente do Iron Maiden, mas eu não sei por que os caras fizeram isso. E eu tenho essa pérola aqui em casa guardado. Eu não tenho um disco, é muito difícil achar o disco, e quando acha também é muito caro. Porém eu comprei esse CD. Aqui tem um repress do primeiro Iron Maiden, né, o primeiro disco, de 1980. Nesse álbum ele já veio com o Doug Sampson na bateria e o Dennis Stratton. Ambos saíram
depois desse álbum aqui, o Iron Maiden Killers, que já entrou o Clive Burr na bateria e o Adrian Smith na guitarra. Também álbum magnífico. Ambos os álbuns vêm com letras que falam sobre contos de terror, sobre Margaret Thatcher, a opressão que esses jovens recebiam na década de 70. É um álbum muito conceitual e muito bacana de se ouvir. Essa banda, a gente precisa falar dela, é a banda mais pesada da New Wave, tá galera? Ela originou também o Black Metal, que é o Venom. O Venom, pra quem não conhece, é a banda que saiu arrastando tudo, era a banda mais pesada até que Motorhead. Esse é o segundo álbum, eu não tenho o primeiro, que é o Welcome to Hell, e ele foi lançado em 82, certo? Mais uma curiosidade sobre o Venom também, é que os caras ensaiavam em uma igreja. Sim, é uma igreja. As letras que são baseadas em puro satanismo e o Abaddon, por diversas vezes, estouravam rojões, meu. Os caras satanizavam tudo mesmo. E falando de Venom, eu tenho uma banda aqui que foi lançada pelo Venom, que é o Tyson Dog. Tem até uma música Demon, que tem os back vocals do Cronos. Também é uma banda de Newcastle, da mesma região do Venom, e é muito boa. Os 3 álbuns dos caras valem a pena escutar. E tem uma curiosidade sobre o Tyson Dog, é que existia uma teoria que a música Dead Meat seria referenciada ao Iron Maiden. Só que na verdade essa informação que eu tinha estava errada. Em uma oportunidade que eu tive quando o Tyson Dog veio para o Brasil para tocar no Guaru Metal Fest, que rolou em Guarulhos, eles fizeram uma tarde de autógrafo na Woodstock, a loja de discos aqui de São Paulo. E eu conversando com o Clutch, que é o vocalista, perguntei sobre a Dead Meat, se realmente a música seria o Iron Maiden. Ele disse que não, que na verdade eles adoravam o Iron Maiden, não tinha nada contra. Só que a música era referência clara a Margaret Thatcher. Muitos jovens daquela época odiavam essa mulher. E uma das coisas mais legais também é que meu CD está autografado. Aqui o Tokyo Blade, esse álbum é o primeiro álbum da banda, é muito bom, muito top. Quem quiser escutar e tiver curiosidade, Tokyo Blade, a lâmina de Tóquio. Vale também dar destaque às músicas Power Game, Break the Chains, If Heaven is Hell e Liar, as músicas que eu mais curto desse álbum. A banda que antes tinha o nome de Gengis Khan passou a se tornar Tokyo Blade, com o Alan Martin nos vocais para esse disco, depois saindo, o segundo álbum já é gravado com outro vocalista, e o Alan Martin mais pra frente, ele assume os vocais do Shogun, que contam também com outros integrantes do Tokyo Blade. Aqui eu tenho o Saxon, de 1980, é o segundo do Saxon. O primeiro deles não teve uma recepção muito boa na mídia, então eles acabaram indo para as montanhas para gravar esse disco, que é simplesmente sensacional. Wheels of Steel é um álbum lançado de 1980, chegou aí arrastando tudo. E o segundo álbum de 1980, Strong Arm of the Law. Ambos esses álbuns foram gravados no mesmo ano. Acho que foi a única banda de 1980 a lançar 2 discos no mesmo ano. E eu tenho aqui Jaguar, Power Games. Esse é o melhor disco deles. Geralmente ele é muito raro de se achar, principalmente em CD. Esse aqui eu consegui fácil na galeria, mas hoje em dia é bem difícil. O Jaguar ele é muito bom nesse disco. Todas as músicas dele são maravilhosas, eu não tenho nem o que falar, cara. É heavy metal puro. Porém, o próximo álbum, This Time, já deixa muito a desejar. Em uma entrevista que o Gary Pepper deu no Pegadas de Andras Kisser, uns dias atrás, ele disse sobre o segundo álbum, This Time, e diz que a banda tinha uma pretensão de ir por hard rock, que ele achava que isso era uma evolução. Eu já acho totalmente, prefiro 1000 vezes esse álbum. Power Games aí pra vocês, eu indico, pode escutar. Battle Axe, Burnt Steel. Esse álbum também é um reprise, a capa oficial dele não é essa, a capa dele vai estar aqui dentro, eu vou estar mostrando pra vocês nessa imagem. Eu destaco aí as músicas Thor Thunder Angel, Battle Axe, Overdrive, Ready to Believer e Burnt Steel. São músicas aí que destacam muito esse disco. E essa próxima banda, galera, tem um vocal que, é louco. Eu já vi 2 vezes ao vivo
Tem até o álbum autografado, que é o Green Reaper. Esse aqui é o segundo disco da banda, o Fear No Evil. Infelizmente eu ainda não tenho o Seeing Hell, eu vou atrás dele, vou pegar, lógico, que é um clássico, absoluto do heavy metal. Toda vez que a banda vem pra cá, é aquele Seeing Hell, my friend. Então, aquele coro enorme de Seeing Hell. Eu preciso ter esse álbum na minha coleção, infelizmente ainda não tenho, mas aqui vai a dica. Fear No Evil, muito pesado, as letras também são muito pesadas e os riffs então, nem se fala. Terceiro disco, Green Reaper também, Rock and Hell, também é um álbum sensacional, pra quem quiser pegue, você não vai se arrepender. O vocal do Steve Grimmett arregaça, Já que estamos falando de New Wave, eu fui conversar com o Valcir Chalas. O Valcir trouxe toda essa nova onda do heavy metal britânico para o Brasil. Fez todo o intercâmbio entre Londres e São Paulo. Ninguém melhor para estar nesse vídeo do que ele. Valcir, como é que foi vivenciar a NWBHM na Inglaterra? Então, eu sempre quis participar de alguma cena importante dentro do rock, né? O destoque, óbvio, não dá para mim ir, que eu tinha 15 anos, em 69, era impossível. Aí veio aquela cena do punk, em 77, também não deu para mim ir. E ela foi muito curta, né? Lá na Inglaterra. Aí quando surgiu a New Wave British Heavy Metal, no final dos anos 70, 79 para 80, quando eu comecei a ouvir Iron Maiden, Samson, Angel Witch, eu falei, puta, eu preciso pegar esse negócio de perto, né? Foi quando eu resolvi ir para Londres em 82. E chegando em Londres, logo de cara assim, eu chegando na loja, na HMV, que era uma loja famosa na Oxford Street, porrado assim de Iron Maiden, The Number of the Beast, que era o disco de estreia do Bruce Dickinson no Iron, né? Falei, caramba, logo eu tô sendo bem recebido. Então eu cheguei em Londres, no olho do furacão, né? A cena estava começando a explodir para o mundo. Tanto é que eu comprei uma fita cassete, eu vi um Iron Maiden, The Number of the Beast em Londres, pá. Então, quer dizer, eu peguei a cena nascendo, né? E no olho do furacão, no começo da carreira do Bruce Dickinson no Iron Maiden. E quando eu cheguei, a história estava sendo construída. Então, New Cave, Soundhouse, Husking Arms, todos aqueles lugares lá que o pessoal frequentava, era uma história muito nova. Então, ainda não tinha algo assim, você lembra disso, você lembra daquilo. Só alguns anos depois, quando eu voltei para lá, eu fui várias vezes, 82, 83, em 84, quando saiu o Power Slave, a cena já estava grande e o pessoal começou a olhar um pouco para trás, porque já veio Slayer, Metallica, a cena alemã com Creator, Destruction, Halloween. Então aí sim, em 84, 85, começaram a olhar para trás. Pô, onde começou, como é que foi isso? Husking Arms, com Iron Maiden, New Cave, com a revista Sounds, que depois virou Kerrang, ficou só Kerrang fazendo. Também tinha a revista Metal Forces, que era da Shades. Então a história estava sendo construída. E o Mark Club, cara? Você teve contato com o Mark Club? Então, eu dei muita sorte na minha estadia em Londres, né? Primeiro que eu escolhi ficar em Rose Court, que é um bairro, uma estação de metrô, onde o Led Zeppelin tinha tocado, onde o Pink Floyd tinha tocado, onde o Queen tinha tocado. Então eu escolhi exatamente os locais históricos assim para mim poder ficar andando. E eu dei sorte que a Shades, onde eu comprava os discos, ela era uma travessa da Wardour Street, que é onde tinha o Marquee. Então, praticamente, eu ia no Marquee quase que toda noite, enquanto eu estava em Londres, para ver o que estava acontecendo. E até bom até lembrar, porque numa dessas noites que eu estava passando lá, eu vi na rua, assim, acho que 82, tinha um papel meio cor-de-rosa, assim, com a capa de um disco, que era Twisted Sister, né? Que legal, que destoava pelo que estava acontecendo. Eu falei, que esses caras, assim, parece Kiss, não tem nada a ver, né? Eu achei até meio estranho. Deixa eu assistir. Depois que eu assisti o show, virei fã, caramba, puta banda, né? Então foi uma história legal de eu presenciar uma banda nova, mundialmente falando, né? Acontecendo no Marquee. Lá eu assisti vários shows, assisti o Angel Witch, começando, praticamente tiravam, só tinha o primeiro disco, né?
E anos depois eu assisti, até depois que veio aqui pro Brasil, eu assisti o Venom lá, né? Venom ia tocar no Marquee. Falei, pô, deixa eu aproveitar e ver o Venom no Marquee, né? Só que quando eu cheguei lá, não era aquele Venom Cronos, Mantas, Abaddon, era um outro Venom, com um vocalista que eu não sabia, na época eu não sabia o nome, cantando mal pra caramba, um cara forte lá. Falei, isso não é o Venom, vou embora. Valeu pela cerveja que eu tomei lá, porque pelo show, gastei 3 libras, era o show, falei, nada a ver. Caramba. Não era o Venom que eu queria ver. Então, ficou meio frustrante. Eu imaginei que você tinha pegado o Venom do Hammersmith Odeon, Seven Days of Hell. Aquele lá, porque então, eu fazia coincidir as minhas viagens com shows que eu sabia que ia ter. Tanto certo. É que eu cheguei a comprar ingresso do Accept no Restless and Wild, que eles iam tocar no Hammersmith Odeon. Falei, puta, Restless and Wild, Accept. Caraca, velho. Só que quando eu cheguei lá, o show tinha sido cancelado. Eu falei, putz, então, o ingresso que eu devia ter até guardado, mas eu estava precisando de grana, cheguei lá no caixa, falei, dá minha grana aí. O White Snake também, 83, é bom lembrar do Saints and Sinners, também cancelou. Não assisti. Soundgarden, tá bom lembrar, Soundgarden quando estava começando, eu até gostava, né? Lembrava um pouco Black Sabbath, eles anunciaram um show longe, tipo assim, de São Paulo, para ter uma ideia, Itaquera, lá no buraco, embaixo de um metrô lá, cheguei lá cancelado também, então também eu dei muita bola fora também de não pegar show cancelando, que lá também acontecia. Mas assisti grandes shows, Metallica com Cliff Burton no Hammersmith, Motorhead na turnê do Orgasmatron, AC/DC no Cordoza About Rock, em Londres assisti o Kiss com Animalize Tour. Ou seja, eu praticamente nessa década eu vi a cena inteira ao vivo em Londres. Em lugar pequeno, porque hoje você vê estádio de binóculo, né? Falando de você ver toda essa leva, tem uma história que você viu o Warfare, quando você tinha chegado no Hammersmith Odeon pra assistir o Motorhead. Isso foi muito louco, eu peguei o Warfare tocando embaixo de um viaduto lá, na hora eu não sabia nem quem era, eu falei, puta, olha que banda que tá tocando aí, né? Aí me deu a ideia de fazer show na porta do Woodstock, vendo o Warfare tocando. Cara, você vê a referência na rua. De onde saiu, hein, meu? Isso aí muita gente não sabe. Eu não sabia, e foi praticamente no Woodstock, se você parar pra pensar, que começou as viradas cultural, que começou a virada metal, e aí virou a virada cultural. Então é importante lembrar isso. Sim. Aqui na porta da loja começou os shows na rua. Sim. O pessoal não tinha nem palco. O Arpia, quando tocou aqui em 86, 87... tocou na rua, sem palco, sem nada. E hoje tá em estrutura, caramba, legal, a cena progrediu, né? Bacana. Essa questão também tinha muita intercâmbio de culturas, né? Você trazia, como você levava os discos pra lá, você trazia toda aquela cena que estava acontecendo, como é que era isso? Isso é muito legal. Quando eu chegava em Londres, né, o pessoal perguntava assim pra mim, como é que é lá, né, em São Paulo, no Brasil, né? Eles falavam América do Sul. Eu falei, não, Brasil, São Paulo. Por quê? O que estava acontecendo era aqui, depois disponível na América do Sul. Olha, mesmo que essa molecada que você está vendo aqui na sua loja é o mesmo público que está na porta do Woodstock. Aí quando eu chegava aqui no Woodstock, a molecada perguntou, como é que é em Londres? Vocês estão vendo aqui, tem em Londres. Por quê? Eu trazia os patches, os bottoms, eram as mesmas bandas, o mesmo visual. Então, tipo assim, se você pegasse o moleque daquele jeito, colocasse em Londres, o de Londres, era a mesma coisa. Então eu fiz um intercâmbio muito legal. No começo, eu levei eu trouxe, né, a cena para cá, então garotos naquela época como o Max e o Igor, eles começaram a comprar a cena no Woodstock, né? Slayer já tinha naquela época, sim. Metallica, Venom, algumas bandas alemãs, Creator e toda a cena inglesa, né? Venom. Aí eles montaram a banda, ok? Aí eu comecei a levar os discos do Sepultura, aquele split, eu levei para Londres, eu levei uma caixa 25. Caramba, que bacana, velho. Falei, escuta isso, aqui é do Brasil, né? Eu pedi para tocar o Sepultura pelo óbvio, que era em inglês, nada contra o Overdose, mas eles iam se identificar mais pelo tipo de som, né? Aí eles ficaram impressionados, você é do Brasil? É Brasil, né? Aí nós começamos a fazer troca de disco, tipo assim, eu dava um Sepultura, eles me davam 2 Iron Maiden, aliás, eu dava 2 Sepultura, o Split, e eles me davam um disco do Iron Maiden, um disco da cena inglesa. Eu não achei meio justo na hora, que eu falei, pô, 2
2.000 por um deles, né? Mas para entrar no mercado, para a gente colocar os nossos discos lá, no começo eu aceitei. Só que chegou uma quantidade muito grande de discos, 150, 200 discos. Falei, olha, eu não vou trazer mais. Ou a gente volta ao contrário, vocês me dão 2 Iron Maiden e eu dou um Sepultura para a gente empatar, senão eu não trago mais. Aí chegamos num acordo, então aí foi um jeito de a gente também valorizar a nossa cena, entendeu? Sim, certeza. Vou dar 2.000 por um... Ok, eu até aceitei no começo para poder colocar as nossas bandas lá fora, que depois foram tocar, gravaram lá, fez história, né, na Europa, nos Estados Unidos, através desse intercâmbio que de uma certa forma aí outros estão começando. Sim. E os discos que você traziam daquela cena, tipo, você trazia Chariot, trazia Tyson Dog, né? Não só as bandas ali que todo mundo conhece, mas você ajudou a divulgar toda aquela cena aqui, né? Então, isso aí foi um problema, porque eu já conhecia essas bandas Anguish, Saxon, Chariot, a cena underground na Inglaterra. Só que no começo eu comecei em lojas normais lá, tipo HMV, Virgin e tal, não existia ainda, lojas comuns, tipo americanas de lá, MAP, não sei o que lá, né? Eu precisava achar o estoque de lá, porque, pô, esses discos devem existir, né? Angel Witch, e eu não achava, porque era underground, eram discos independentes. Aí que eu comprei uma Kerrang, né? Que tem inclusive o Rich Blackmore na capa, acho que era número 18 ou 14, eu lembro até hoje. Aí folheando assim, eu vi a loja Shades. E os discos que eu tava querendo, eu falei, pô, eu vou lá porque senão ficar trazendo nada contra. Iron Maiden, Saxon já era popular naquela época lá, Def Leppard, mas Angel Witch, Samson, Chariot, Tyson Dog, um monte de banda, mesmo as bandas europeias não apareciam, né? Aí na Shades foi que eu consegui trazer a cena praticamente da Europa inteira, porque eles tinham os contatos. Aí foi assim que eu lancei o Chariot, né? Através da Shades. Ele falou, por que você não lança o seu celular? Eu falei, não tem ninguém para lançar. Você não gosta do Chariot? Eu falei, pra caramba, então lança o Chariot que é nosso. Que aí abriu as portas para mim fazer contrato com o Creator, Destruction, o selo do Outstock. Legal, cara. Foi importante essa minha parceria com a Shades, que eu fiquei até triste em 92, a loja já tinha praticamente acabado, a cena lá estava acabando e aqui estava forte. Então, mas fizemos história, legal. E tem o caso também que você conseguiu trazer o Venom para tocar com o Exciter aqui no Brasil, né? Em 86, né? Então, a loja já era muito conhecida, né? Esse lance do Venom Exciter aconteceu o seguinte, o Cacá Prates, que tinha uma produtora na época, ele entrou em contato, não fui eu que trouxe, né? Foi através ele que contactou o Exciter e o Venom através da produtora dele. Só que eles não estavam conseguindo vender os ingressos, porque não tinha um lugar assim conhecido tanto quanto o estoque para poder vender o show. Aí que ele me contactou, pô, eu não sabia nem sabia que existia o estoque, né? Eu falei, legal, vamos lá que eu dou uma força, só que coloco o nome do estoque aqui. Então praticamente a gente ajudou a realização do show aqui em São Paulo, vendendo os ingressos. E como retribuição, né, ele falou assim, pô, a banda, eles querem conhecer o Woodstock, né, o Venom. E o Exciter era uma banda minha até. Eu lançava o Exciter no Brasil pela Music Foundations e pela Megaforce. Então eu queria ter uma banda minha, óbvio, aqui. Aí deu tudo certo, vieram ver no Exciter, foi histórico isso, abriu as portas, que foi a primeira banda, as duas primeiras bandas realmente underground a pisar no Brasil, sem falar dos Iron Maiden, Metallica, que era banda grande, mas banda underground foi o Venom Exciter, né? E aí abriu portas de Ramones aqui, de Purple, nós éramos consultores, pode, tipo assim, até meio estranho, pode levar o Ramones aí, eu falei, pô, pode levar o Ramones, de Purple, então a gente era consultado se podia, né, porque a gente tinha uma participação muito legal no mercado grande. Sim. De compra de disco, então eu falei, lógico, pô. Aí a pessoa começou a criar esse lance de sessão de autógrafos e combinou enorme com Sepultura, conquistando o mundo e vindo aqui, aquela sessão de autógrafos inesquecível de uma grávida passar por baixo
da porta, que inclusive até amiga, falou, lembra que você falou no documentário de uma grávida? Eu falei, lembro, essa aqui é a filha dela daquele dia. Caramba, meu! Então o negócio foi muito marcante na vida de muita gente, a sessão de autógrafo, e a gente pegou autógrafo com essa tatuagem, o negócio foi avassalador naquela época. Osser, também teve o caso de você gravar as fitas de shows de lá para passar para a galera daqui, né? Então, eu quis ser o que eu não tive nos anos 70, porque eu queria assistir Led Zeppelin, Black Sabbath, de corpo, ninguém mostrava. Aí eu falei, pô, tá uma cena acontecendo aqui na Inglaterra, eu preciso levar isso pro Brasil, né? Aí eu comecei a comprar fitas do Mestre Fate, do Metallica, Slayer, Iron Maiden, toda a cena que estava acontecendo. Eu trouxe um monte pra cá. Só que quando eu cheguei no Brasil, o sistema no Brasil de passar na televisão era o sistema PAL-M. E o sistema na Inglaterra era o sistema PAL-G. Então, quando eu fui colocar a fita para tocar, ficava um negócio assim, umas imagens que você não via. Eu falei, putz, eu dei um tiro fora, né? Aí eu mandei transformar o videocassete, caríssimo, para poder mostrar a cena que eu também queria assistir, mas o Peter ainda não tinha assistido, então passei o vídeo aqui. Então, hoje, o pessoal até comenta, cara, eu vi o Iron Maiden abrir a boca, o Metallica abrir a boca na sua loja, se mexer, Slayer se mexer, tanto quando eu passei o Combat Tour, que é Slayer, Exodus, Venom, foi um negócio muito louco, parece que estava tendo um show aqui dentro do auditório, o pessoal nem piscava. Então eu achei muito legal esse negócio de, tanto no áudio quanto no vídeo, a gente ter o YouTuber aqui, né? E eu fazia o download trazendo o disco, e o Facebook era aqui, que a pessoa conhecia, conversava aqui. Então praticamente foi um negócio muito legal, foi até humano, né? O pessoal se conheceu, muita gente, banda se formou aqui. Hoje está no virtual, mas ok, foi construído lá para trás, no mundo real, né? Que não existe, né? Que legal, cara. E como é que era as rádios aqui, assim? Como é que você trouxe esse heavy metal todo pra rádio? Porque até então você tinha, quando a 89 estava começando, você tinha um programa lá, né? Então, eu tenho até uma pré-história. Eu lancei o Iron Maiden 1 no programa do Kid Vinil na Rádio Excelsior, vamos falar, praticamente em primeira mão no Brasil. E tem até o Gastão, passou no Casa Gastão, um trecho disso acontecendo, é histórico. Então, eu fui convidado a participar, fazer um programa de heavy metal, que o Ricardinho, que hoje está no 89, ele frequentava a loja e perguntaram quem é que deve fazer um programa de heavy metal na rádio, na 89, que ia inaugurar ainda, né? Em dezembro de 85, e meu programa iria ao ar em março de 86. Aí me indicaram, eu fui lá, fiz uma entrevista, perguntaram o que eu queria para poder fazer um programa. Eu falei, salário vai ser difícil me pagar, eu passo de graça para vocês o programa. Caramba, meu. Contanto que não tenha nenhuma exigência, né, para mim tocar, eu toco o que eu quero, eu falo do estoque, a hora que tiver que falar, e levo quem eu quero para entrevistar. A rádio foi super legal, nunca me obrigou a tocar nenhuma banda que eu não quisesse, foi espontâneo tudo que eu toquei. Então o programa durou entre 86 e 94, a gente tocou o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. E no segundo programa a gente já lançou Master of Puppets, inédito no Brasil, no Brasil, aliás, inédito no mundo inteiro, inclusive no Brasil, no Comando Metal. Então, quer dizer, fizemos histórias também dentro da antena aí, através do Comando Metal no 89. Legal, né? Isso é muito importante. Hoje é até difícil encontrar rádio que toca heavy metal assim em grande escala, né, meu? Hoje tem web radio, né? Tem bastante, bem, acho que tem até muito, né? Eu acho que o que falta é o ser humano conversar com o ser humano em rádio, né? Alguém falar, porque você vai, ok, nada contra, você tem Spotify, pum, mas você não tem alguém falando com você, ouve isso aqui, ouve aquilo ali, aí a rádio, o Spotify já fala, isso aqui é igual aquele, que é igual aquele, que é igual aquele, é muito frio, é legal, ok, eu também tenho, eu curto, que eu ouço, coloco fone de ouvido, óculos escuro, acabou o mundo e metal. Mas não tem o ser humano está ficando muito distante nesse mundo virtual. O Spotify é ótimo, mas, cara, precisa ter programas de heavy metal com pessoas falando, levando banda. O que a gente está fazendo aqui, assim, nas câmeras, no ar, né? Sei lá, acho importante isso continuar. Legal. Se você, assim, deixaria uma mensagem, assim, pra galera mais nova que está começando agora, essa galera que não sabe muito sobre a história de heavy metal, muito das bandas. Sim, eu acho importante o seguinte, olha,
Eu sempre pensei assim, sempre olhei o rock da seguinte forma, sempre foi jovem fazendo som para jovem. Os Beatles, quando começaram, era jovem para jovem, Led Zeppelin jovem para jovem, Elvis, Led Zeppelin, você vê tudo isso, Iron Maiden, Metallica, era de jovem para jovem. Sim. Que uma geração, que no caso a minha, em 84, eu tinha 30 anos quando saiu Hard Lightning, e um moleque de 14 gostava, então a gente tinha a mesma ideia. Então eu gostaria que, acrescentando essas bandas que existem hoje, viesse uma galera nova que construísse uma história para a gente também ver. Sim. Eles construíssem a própria história, agregando as bandas que já existem, que vão acabar. Então, se essa geração nova não sair por aí, já tem muita banda nova. Sim, mas precisa mais, precisa editar, precisa fazer, precisa uma banda ajudar a outra, sabe? Uma banda ir no show da outra, criar Sim. novas bandas para a cena não morrer. O heavy metal é muito grande, então mas precisa continuar a ser alimentado. Eu acho que falta isso, sangue novo para poder o metal hard continuar. Com certeza. Isso aí. Que é a proposta do canal agora, né? Vamos mostrar bacana. o heavy metal para todo mundo, para essa galera mais jovem, mostrar tudo Sim, que aconteceu antes vamos lá. e apresentar essas novas bandas também, né? Bacana, isso aí. Legal. Galera, a gente vai ficar com a entrevista por aqui, é muita história. É fascinante ver que o Valcir ainda lembra de tudo isso. Memória metal. São praticamente 40 anos de história, né? De todo aquele furacão da New Wave. Inesquecível, não tem como Putz, esquecer. cara, é incrível ver você com essa memória e lembrar de vários fatos, assim, que são marcantes, não né? dá pra esquecer, foi muito marcante. Eu mesmo queria vivenciar isso, cara. Obrigado a vocês Valcir. que prestigiaram aí a minha entrevista, pai. Vamos Isso continuar aí. prestigiando e divulgando o heavy metal. E pra galerinha nova que não sabe, você só conhece Iron Maiden e todas essas bandas que você curte hoje graças a esse cara aqui. Foi ele que trouxe o heavy metal pra São Paulo, pro Brasil, pra toda essa galera aí que curtiu o heavy metal dos anos 80. Obrigado. Valeu você. Obrigado a você. Valeu Tamo mesmo. junto. Yeah! Infelizmente, a NWBHM teve seu fim ainda na década de 80, com o aumento da MTV. As bandas da New Wave eram muito pequenas e como eu disse, era tudo faça você mesmo, e essas bandas tinham que vincular vídeos aos clipes de música para terem uma certa audiência. Infelizmente, as bandas da New Wave não tinham condições de se manter, era tudo faça você mesmo. Então, no caso, muitas delas tiveram que ou mudar o estilo, como foi o caso do Tigers of Pantang ou do Tapio Blade, ou até a tentativa de mudança do Jaguar para um lado mais hard rock, por isso que eles viam que era evolução. E nisso acabou que as bandas se encerraram, né? No final da década de 80, muitas delas acabaram, terminaram suas carreiras, fazendo com que essa nova onda se dissipasse. E também com a onda do metal alemão crescendo cada vez mais. Na década de 90 tivemos aí o metal melódico, tivemos speed metal e o aumento gigantesco do metal extremo. Isso fez com que acarretasse, infelizmente, a perda de várias bandas da New Wave. Muitas bandas de qualidade, eram bandas que traziam um som totalmente cru, mas mesmo assim era heavy metal, cara. Se você escutar, você vai perceber que você tem aquela distinção das bandas do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Bélgica e da New Wave. Você escuta a New Wave e você percebe, putz, essa banda é da New Wave, porque é muito característico. Depois dos anos 90, teve o seu renascimento como a nova onda do heavy metal tradicional, com várias bandas tentando resgatar o estilo, tocando com o visual, tocando com aquela base guitarra dupla, com aquelas coisas características do heavy metal, que se inicia a NWOTHM, que é as bandas de hoje, é um movimento novo que veio para resgatar essas raízes da NWBHM. De fato, ela não morreu, a gente participa dessa nova onda a cada dia. Eu vou estar gravando os rolês daqui para frente, vocês vão perceber que tudo que a gente viu na NWBHM está presente na nossa cultura. Foi graças a ela que hoje a gente é headbanger, entendeu? Se não existisse a NWBHM, não teria existido o heavy metal na proporção que existiu, que existe até hoje. Então esse vídeo é dedicado a todos os amantes aí do heavy metal e viva a NWBHM!